Glória a Deus. Quero orar para esse momento da palavra, irmãos, a qual o Senhor tem para nos ensinar nesta manhã. O Gleice pegou a bucha logo de cara. Deus, estamos aqui para ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor. Não do jeito que eu programei, mas que seja feito na programação do Espírito Santo. Por isso que o homem se cale, Deus, nesta hora. E que Teu Espírito brade em nossos corações. Porque a palavra do Senhor é uma faca que penetra, que muda a nossa história, construindo kairós, que destrói o meu cronos, para construir a vontade de Deus na metanoia, de sermos transformados, para estar preparado, para viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Faz em nós, Pai. Chama os homens nessa responsabilidade, ensinando a Tua igreja. Amém. Bom dia e a paz do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Você em casa, Deus te abençoe. Nesse dia lindo, uma manhã de adoração ao nosso Deus, porque Ele é merecedor. Qual é o termo, irmãos? Obediência. Não, eu falei irmãos. Eu falei irmãos, para os homens. Falei para a igreja, falei irmãos. Para os homens. Para todos os irmãos, o tema é obediência. E para aquele que está atento a todo o movimento, a tudo que está acontecendo, a todas as postagens, aos direcionamentos que os nossos pastores estão nos dando, isso requer uma obediência, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Um exemplo bem claro em relação aos flechas, ao curso de quinta-feira do catecismo que nós temos que ensinar os nossos filhos. E para você que não tem filho, é você, sua esposa, seu pai e sua mãe, ou seja, é um ensino em família. Irmãos, vou pedir para o Edinho abrir 1 Coríntios 9. Eu vou ler do 24 ao 27. 1 Coríntios 9, versículos 24 ao 27. Irmãos, quem aqui já participou de um campeonato? Seja na escola, seja de videogame, algum campeonato. Eu não vou falar 100%, mas a maioria já participou. Inclusive eu também já participei de muitos campeonatos. E confesso aos irmãos que eu nunca ganhei nada. Seja de futebol, de vôlei, de basquete, de videogame, então nem pensar, porque eu sempre fui muito ruim. E como funciona um campeonato? Sempre que existe um campeonato, e nós perdemos, no outro ano, ou na próxima semana, ou no próximo mês, teremos uma nova oportunidade. No meu caso, era anualmente. Ou seja, eu fui muito ruim esse ano, porque eu não obedeci às orientações do professor ou do técnico, né, Nata? Eu não obedeci, porque ele falou assim, faz dessa maneira. Se você chegar nessa maneira, talvez você não chegue campeão, mas vai chegar bem próximo. E se você perdeu, no próximo ano você vai conhecer já como funciona. E no próximo ano você terá a oportunidade de ser um campeão, de chegar a ganhar uma medalha ou uma coroa. E eu sempre caí em times ruins. Sempre. Eu sempre fui ruim em tudo. Só no vôlei que era mais ou menos. E quando chegava nos times, tinha aquela separação, eu olhava, seu time é esse. Eu já sabia que eu ia perder. Eu já sabia. Só que sempre existia uma nova oportunidade.
Irmãos, eu vou ser breve, né, pastor? Tem que ser breve, né? Eu agradeço aos nossos pastores, nosso pastor Denis, pastora Cris, pela oportunidade que nós homens estamos tendo de ministrar uma rápida mensagem. É rápido? Por isso não converse e fiquem atentos, amém? Vamos lá. 1 Coríntios 9, versículos 24 ao 27 diz assim: vocês sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio. Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Irmãos, não é algo um objeto que você vai colocar na sua estante, eu não sei, algo que fica em destaque, mas num tempo vai passar. Mas nós corremos atrás de uma coroa. Sendo assim, não corro com quem corre sem alvo, e não luto com quem esmurra o ar. 27. Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo. Para quê? Depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Ou seja, irmãos, se nós não vivemos em obediência ao Senhor, se nós não vivemos em obediência à palavra, nós perderemos a oportunidade de viver com o Pai, e nós perderemos a oportunidade de falar para o Senhor, para alguém. Perdemos oportunidades, irmãos. Irmão, sabe qual é o nosso motivo de estarmos aqui? Pelas cobranças. Ah, mas a pastora cobra demais, mas o pastor cobra demais. Ah, é cobrança, é vídeo, é ler, é leitura, é livro, é tudo. É muita cobrança. Ah, não dá. Ah, para mim não dá, tá? Para mim não dá. Mas existe um motivo de toda essa cobrança. Irmãos, estou aqui olhando para o relógio. Olha o olhinho. Existe um motivo dessa cobrança. É a vida eterna, irmãos. Nós teremos a oportunidade de morar com o Pai eternamente. E é por isso que existe cobranças, obediência, para que nós não fiquemos para trás. Existe um objetivo, morarmos com o Pai eternamente. E isso não é brincadeira. E isso, ano que vem eu tento de novo ano que vem. Eu perdi esse ano, está perdido. Mas o ano que vem eu tento de novo. Irmãos, nós não saberemos quando o Pai voltará. Nós não saberemos quando isso vai acontecer. E talvez eu e você não tenhamos esse tempo. Ano que vem, ano que vem, a oportunidade é agora, a oportunidade é hoje, de mudarmos a situação a qual nós estamos vivendo, amém, irmãos? O desenvolvimento espiritual é como um treinamento, para cada disputa de um título, ou uma preparação para uma maratona. Existe um treinamento. E nós estamos sendo treinados. Sim ou não? Irmão, você que não está falando, não sei. Olha, misericórdia, viu? Vive em outro lugar. Vive em outro lugar. Estamos sendo preparados, irmãos, sendo treinados. E nós temos nossos treinadores. Você fez errado. Corrija nessa maneira, desse jeito. Você fez isso, corrija aqui.
E nós, automaticamente, nós estávamos indo para a direita. Volta para o centro. Olha aqui, ó. Permaneça. Essa atividade exige grande perseverança. Perseverança. Está sendo fácil? Sim ou não? Não, é algo difícil. É por isso que a palavra do Senhor diz que nós temos que ser perseverantes. Na disciplina rígida. Na disciplina... o fardo está pesado demais, é muita cobrança, Cris. Então a disciplina não é rígida. Irmãos, existe sim. E temos que ser disciplinados. Essa disciplina rígida é somente para aqueles que querem vencer. É somente para aqueles que querem morar com o Pai eternamente. Então, para você que não quer, sabe, eu não quero, então não faz diferença nenhuma. Então, continue assim, sabe, do jeitinho que você vive, que no final você terá um excelente prêmio. Um prêmio bem quentinho, que vai durar a vida inteira. Precisamos desistir das atitudes pecaminosas que nos detêm e nos apressar para seguir e para fazer. Nós temos que nos apressar para fazer a vontade de Deus. E isso só se quer com obediência. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Que possamos entender o querer e a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Deus abençoe no nome de Jesus. Vão com Deus. Tô brincando, o culto não acabou não, irmãos. É só para quebrar o gelo do próximo irmão que estará aqui. Amém? O culto está encerrado em nome de Jesus. Bom dia, família. Estão todos bem? Qual é o tema desta manhã? Amém. Então, obediência. Eu gostaria de colocar um subtítulo. Eu vou precisar da ajuda dos engenheiros, aí os caras que manjam de construção. E o subtítulo é: a desobediência é como um limitador de furadeira. Quem conhece a furadeira aqui? Um limitador de furadeira. Sem dar risada porque minha língua é presa, tá? Por favor, tá? Mancada isso aí. Infelizmente, muitas mulheres conhecem, porque, vou aproveitar, as mulheres estão pegando no pesado e nós, homens, estamos vacilando. Em nome de Jesus, na minha casa, quem faz o serviço pesado sou eu. Homens de verdade, esse é o momento, irmãos. Aleluia! Então, vamos aos elementos que eu vou usar nessa ilustração. A furadeira, Dinho, Bruna, consegue mostrar para mim aí? A furadeira. Vamos usar a furadeira com limitador e sem limitador. Essa é uma furadeira com limitador. Então, esse é o nosso limitador. O que é isso? Quando você vai fazer um furo na parede e você não quer que vá para o fundo o furo, você usa esse limitador, leva ele um pouco mais para frente, e aí aqui vai... Mostra a broca para mim, Edinho, por favor. Ô, Bruna. Esse é um sem um limitador. Estão entendendo, meninas? E essa é a broca, certo? Você pega aquela furadeira, coloca essa broca, e para que não vá profundamente, você usa um limitador. Amém? Sim, então, vamos chegar lá. A furadeira é Jesus, a palavra viva. A broca, vamos formar isso aí, é o Espírito Santo. E nós temos os tijolos. Mostra os tijolos para mim, Edinho, por favor. Mostra os dois, pode mostrar o outro. Esses são os tijolos. Os tijolos são as camadas que antecedem nosso coração. E o limitador, o que é um limitador? É a desobediência. Então, o que é o limitador, irmãos? Desobediência. Aleluia. Permitimos a furação somente sobre a primeira camada. Lembrando que os tijolos são as camadas que antecedem o nosso coração. Nem começou a obra ainda. Permitimos que a furação
permitimos a furação somente sobre a primeira camada, ou furação superficial. Será que nós somos superficiais? Fica a dica. Daí para frente, começamos a usar o limitador. Então, vamos lá. A gente foi a primeira camada, e aí, nas próximas, quando a furadeira começa a aprofundar, nós começamos a usar um limitador. Começou a entender? Usamos o limitador. O que é o limitador, irmãos? Vamos firmar, a desobediência. Esse é o nosso... É a desobediência. Quando usamos o limitador? Quando nós desobedecemos. Amém? Quando isso acontece? Quando somos confrontados pelos nossos pastores e líderes, quando a nossa vontade não é atendida, quando nós não estamos no controle, nós usamos o limitador, quando achamos que somos mais capazes, e aí nós usamos o limitador, ou mais talentosos, não dão oportunidade para mim, então eu vou lá e coloco o limitador. Meu Deus, tudo aquilo que bate de frente com o meu eu, esse é o nosso limitador, que é a desobediência. Amém? Vamos à Bíblia. Então, nós somos obedientes. Aprendemos que nós não podemos passar não deixamos passar da primeira camada. Edinho, eu sempre quis fazer isso. NVT, Edinho. Zacarias 7, sempre meu sonho fazer isso. Zacarias 7, do 8 ao 13. Vamos à Bíblia para saber se nós somos desobedientes. Do 8 ao 13. Então Zacarias recebeu esta mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: julguem com justiça e mostrem compaixão e bondade uns pelos outros. Não oprimam as viúvas, nem os órfãos, nem os estrangeiros, nem os pobres. E não tomem o mal um contra os outros. Tramem o mal contra os outros. Seus antepassados não quiseram ouvir esta mensagem. Em rebeldia, usando o limitador, em desobediência. Deram-me as costas e tramaram. E tamparam os ouvidos para não escutar. Próximo. Tornaram o coração duro como pedra. A gente vai chegar na pedra lá na frente. Para não ouvir as instruções nem as mensagens que o Santo dos Exércitos lhe enviou por o Espírito, por meio dos antigos profetas. Guarde isso aí, antigos profetas. Por isso o Senhor dos Exércitos ficou tão irado com eles. Porque não quiseram ouvir quando eu os chamei? Não os ouvi quando eles me chamaram, diz o Senhor dos Exércitos. Meu Deus do céu, o que a desobediência faz conosco? Ai, meu Deus. Eu gostaria de colocar mais 2 elementos aí. A parede de concreto, Edinho. É um negócio... É isso aí. Eita Deus. O Senhor falou comigo, irmãos. Sabe quem é essa parede aí? Somos nós. Os nossos engenheiros, os caras que manjam. Isso aqui não é tão fácil de penetrar nela, né? Dá um pouco de trabalho, né? Concreto cheio de ferro. Então, imagine... Isso aqui são ferros, tá? São ferros. Então, para ultrapassar essa camada é ruim. Somos nós. Meu Deus do céu, somos nós. Eu queria colocar os pastores e líderes. São esses profetas que Zacarias estão falando. São esses caras que levam a palavra, esses caras que recebem a revelação. São esses caras que querem nos salvar. São esses, e o que nós temos feito. Imagine os nossos pastores e líderes possuídos e de posse dessas furadeiras. Imagine a pastora com furadeira dessas, gigantesca assim, ó. Mano, quer jogar dinamite, pastor? Essa furadeira que nós mostramos lá é a palavra viva, é o Senhor. Amém? E imagine eles de posse dessa furadeira e conduzidos pelo Espírito Santo, tentando romper essa camada que antecede o nosso coração. Um coração duro e peludo. Esses somos nós. Seria possível, será que é possível?
Será que existe coração peludo ou coração tão duro que o Senhor não seja possível transpassá-lo? Vamos mais uma vez à palavra. Vamos mais uma vez à palavra. Hebreus, Edinho, 4, do 12 ao 13. NVT. Esse é o meu sonho falar. Ai, meu Deus. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa. É mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Que penetra entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula. E traz à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Nada em toda a criação está escondida de Deus. Não existe parede intransponível para o Senhor. Tudo está descoberto e exposto, meu Deus, diante de seus olhos. E é a Ele que prestamos conta. É isso que o Senhor quer fazer conosco. Ele quer ultrapassar as camadas, mas infelizmente nós continuamos usando o limitador. Qual tem sido o seu limitador? A desobediência, além de ser um limitador, ela é uma dessas camadas. E aí nós temos o ego, e aí nós temos a falta de amor pela palavra, pelo Senhor. Em nome de Jesus, precisamos esmagar o limitador que não tem permitido o Senhor perfurar. Edinho, volta na imagem da furadeira sem o limitador. Em nome de Jesus. Sem o limitador, essa daí não, essa aí. Imagine o Senhor, a palavra viva, o Espírito Santo, sendo conduzido numa palavra. Edinho, mostra aquele tijolo para mim de novo. Esse tijolo aqui é mais fácil para ultrapassar, né, mano? Né, Ricardo? Assim tem que ser o nosso coração, mole, sabe? Para que aquela furadeira sem o limitador entre de uma forma tão poderosa que transforme a nossa vida totalmente, para que nós possamos viver a metanoia, para que haja uma transformação de dentro para fora. Para isso precisamos destruir essas camadas. E para terminar, eu gostaria de ler um trecho do livro O Deus Esquecido. Uma vez exposto nosso coração à verdade, se recusamos ou rejeitamos a obediência aos impulsos que ela desperta, bloqueamos os movimentos da vida dentro de nós. E se persistimos, entristecemos e calamos o Espírito Santo. A.W. Tozer. Vou ler mais uma vez. Uma vez expostos os nossos corações com todas as camadas destruídas, uma vez exposto o nosso coração à verdade que é a palavra, se recusamos ou rejeitamos a obediência aos impulsos que ela desperta, a obediência destrói as camadas. Bloqueamos os movimentos da vida dentro de nós. E se persistimos, entristecemos e calamos o Espírito Santo. Volta na broca lá, Edinho. Na broca não, na furadeira com a broca. É isso que acontece, irmãos. Nós entristecemos o Espírito Santo. E não é possível que o Senhor chegue ao nosso coração. Em nome de Jesus, que possamos ser obedientes à palavra do Senhor, aos nossos líderes, que têm gasto ou ganho a vida para nos ensinar, que não sejamos dependentes, que possamos buscar o Senhor acima de tudo e nos tornarmos homens de verdade. Esse desafio foi lançado e nós, homens, queremos deixar que a broca do Espírito Santo penetre o nosso coração e nos traga um coração novo. Em nome de Jesus. Bom dia, paz do Senhor. Como já foi dito aqui, nosso tema, obediência. Para mim é difícil estar aqui, não parece, mas eu estou fervendo de nervoso. Mas amém. Eu queria estar abrindo
palavra. Mano, por favor. Tiago 1:22. Vou ler aqui na. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Quando se fala de obediência, envolve muitas coisas, desde quando nós nascemos, quando nós começamos a andar, quando somos crianças, nós sempre ouvimos sobre obediência. E a obediência requer esforços, né? A obediência requer escolhas. E logo quando quando o Gleice começou a falar, ele comentou sobre dos nossos pastores que gastam a vida falando da palavra do Senhor, nos ensinando, fazendo coisas como coisas de pai mesmo, né? Coisas de pai e mãe que fazem, que insistem em nós. E quando foi dado esse tema de obediência, eu me deparei com essa palavra. Por que vocês sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos? Muitas vezes a gente pensamos que nós estamos sendo obedientes, mas na verdade nós estamos enganando nós mesmos. Por muitas vezes nós temos direcionamentos e muitas vezes nós dizemos que estamos obedecendo, mas dizemos muitas vezes que estamos obedecendo só para fazer uma média. O Deb me chamou para fazer uma coisa. Você fez? Fiz. Será que obedeceu? Obedeceu nada. Muitas vezes não obedece coisa nenhuma. Eu me incluo nisso, porque essa palavra obediência requer muito de nós, requer esforço. E, mano, glória a Deus por estar colocando pressão na gente, que é necessário, precisa. A gente precisa obedecer. Não adianta eu falar para você que eu estou carregando piano. Às vezes você não está carregando nem o fio que é mais leve do piano. E a obediência requer esforço, requer disciplina. Mano, coloca para mim, por favor. Lucas 6:46. Diz assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Esse é o Senhor falando conosco. Muitas vezes nós falamos da boca para fora, mas muitas vezes nós não obedecemos. Como a gente falou esses dias dos jovens, nós metemos o louco. Falamos que estamos ali, falamos que vamos obedecer ao Senhor. Passa um domingo desse, a gente ouve tanta coisa, aprende tanta coisa do Senhor. Mas, e na semana? Começou a semana, segunda-feira. Será que a gente já começa obedecendo? Será que a gente já começa ouvindo o Espírito Santo? Será que a gente está tendo... Às vezes eu fico me pensando, será que eu estou sendo sensível ao Espírito Santo? Será que Ele está falando, eu estou ouvindo mesmo? Será que eu estou obedecendo? Não, muitas vezes eu não obedeço. Muitas vezes eu penso que estou obedecendo, mas quando me dou conta, estou como o Júnior disse ontem numa ministração, estou vivendo no automático. Estou fazendo as coisas por conta. E não é isso que o Senhor quer de mim. Não é isso que o Senhor quer de nós. Que possamos refletir e entender e obedecer. Voltar a obedecer. Voltar a entender o que o Senhor quer. Precisamos obedecer a nossa liderança. Quando nos dá um comando, que eles estão nos dando um comando, é um direcionamento do Senhor.
E nós precisamos ouvir, para que possamos romper, aprender, viver. Amém, irmãos? Acho que eu passei do tempo, não sei. Deus abençoe. Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Eu estou um pouquinho nervoso também, parece que não, né? Mas eu estou. Mas, desde o dia que o pastor mandou a mensagem para a gente, eu já me coloquei assim, eis-me aqui. Porque eu quero essa mudança na minha vida, eu quero essa transformação, eu quero ser obediente ao Senhor, à palavra, a você, meus irmãos. Só estou achando que eu estou vindo demais aqui, já tem umas 3 semanas que eu estou vindo. Mas amém, glória a Deus, né? Se a gente está nessa mudança, essa transformação de maturidade, lealdade, a gente precisa se posicionar. E é isso que Deus tem falado no meu coração. Quero ser obediente a vocês, meus pastores. O tema obediência. Já como é obediência, né? Para muitas vezes não sabe o significado, eu vou ler o significado de obediência. Obediência é um substantivo que define a ação de quem obedece, de quem é dócil ou submisso. Uma pessoa que segue, que cumpre ou cede às vontades ou ordens de alguém. Tem um outro significado aqui, mas essa eu vou falar na parte espiritual. A obediência está diretamente relacionada com o amor. Se amarmos a Deus, vamos obedecer os seus mandamentos. A obediência é demonstração de amor e fé. A obediência traz paz ao nosso coração e paz com Deus. É isso que nós precisamos, ter essa paz com o Senhor. Edinho, Deuteronômio 28, 1 e 2. Você coloca aí, mas eu vou ler aqui do meu, tá? Falam as bênçãos da obediência. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas as bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, ao seu Deus. Irmãos, o Senhor promete abençoar aqueles que são obedientes a Ele e a sua palavra. E nós temos sido obedientes a Ele, a palavra de Deus? Acho que não, né? Eu me coloco a começar por mim. Muitas vezes eu tenho deixado a desejar, tenho falhado, tenho minhas dificuldades, tenho meus traumas, como eu já disse, mas eu tenho pedido essa transformação do Senhor para a minha vida. Eu quero seguir esse caminho novo, esse novo tempo. E eu tenho pedido a ajuda do Espírito Santo. E tenho orado no meu íntimo com o Senhor. Mas, continuando, quando a gente fala em obediência, a gente pode citar várias pessoas da Bíblia mesmo. E uma dessas pessoas que eu quero citar é Noé. Edinho, Gênesis 7, 5. E Noé fez tudo exatamente como Deus tinha ordenado. Noé foi obediente a Deus. Ele foi abundante no obedecer, pois ele viveu no meio de uma geração corrompida, violenta. Essa que hoje nós vivemos no nosso mundo, né? Que vivemos muitas coisas difíceis no nosso dia a dia. Mas Noé teve algo muito importante, pois ele caminhava com Deus. E ele foi obediente quando Deus ordenou ele construir a arca. Ele foi construir a arca, mesmo sofrendo, né, com
a zombaria, as pessoas falando, você é louco, o que você está fazendo? Né? Sendo debochado, mas ele seguiu em obediência o que Deus tinha colocado ao coração dele. E mesmo ele obedecendo, as outras pessoas continuaram desobedecendo a Deus. Mas por quê? Ele estava dessa forma na obediência. Porque ele tinha fé, porque ele estava crendo no Senhor e que Deus tinha algo, um propósito para tudo isso. E pensando nisso, a gente também pode dizer aqui que o caminho, muitas vezes, da obediência é estreito e é difícil. E né, irmãos? Como é difícil essa pegada, essa caminhada com o Senhor, né? E é estreito mesmo, né? Por isso que nós temos que viver na obediência. E, através dessa obediência de Noé, trouxe muitos benefícios para ele. Principalmente, a sua salvação, a salvação da sua família, a salvação da humanidade. E fica uma pergunta aqui para nós. Será que temos um coração disposto a obedecer igual a Noé? Ou seguimos a desobediência a Deus? Fica não só para mim, irmãos, que muitas vezes eu tenho sido desobediente. Mas eu não quero mais ser dessa forma, eu quero viver um novo tempo e ser transformado para a glória de Deus. É uma bênção caminhar junto com vocês nessa comunidade, ter os nossos pastores nos ensinando, nos corrigindo. Muitas vezes a gente pode falar, mas tá brigando, a Cris está falando assim, o Dé está falando desse jeito no grupo dos homens. Mas se não for assim, como eu não lembro quem falou aqui, parece que a gente tem que ficar sendo empurrado. E eu não quero mais ser empurrado. Eu quero andar com minhas próprias pernas. Eu quero pedir a ajuda de Deus, do Espírito Santo, que me mova, que me coloque nessa posição de homem de verdade, para viver a lealdade e a maturidade para a honra e glória do Senhor. Amém? Paz do Senhor, igreja. Vocês estão bem? Obrigado, pastores, pela brevidade, como diz o Gleicinho. Vamos lá. Edinho, pode abrir no tema Filipenses 2:5. Do 5 até o 8, tá? Tenham a mesma atitude, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Obrigado, Chituco, ele já deu o significado aqui de obediência. Obediência significa ser submisso. A obediência é obedecer a uma resposta aos conselhos de alguém. Ser obediente é ser submisso. Ser submisso é estar sempre disposto a não fazer a própria vontade. É igualzinho a gente. O problema é que a gente se acha, a gente não gosta de receber ordem, nem conselho. E olha que o conselho é apenas um conselho, né? Imagina uma ordem, então. A gente se acha. Recebemos ordens do Senhor na sua palavra, recebemos ordens e conselhos dos nossos pastores, dos nossos amigos, que são mais sábios do que nós, sempre baseados pela palavra. Aqui o que a gente faz com os conselhos e as ordens? Nós analisamos, nós ponderamos, nós vemos os prós e os contras, nós meditamos, hein? Nós meditamos nas ordens, na palavra não, mas nas ordens, a gente gasta um tempinho ali. Aí no final, depois todo esse trabalho que a gente faz, desobedece. A gente pesa os prós e os contras e acaba desobedecendo. Ainda bem que tem Jesus, né?
Jesus é bom. Jesus era 100% homem, obediente. 100% Deus, obediente. Jesus tinha uma missão. E qual que era a missão de Jesus? Vou fazer igual a Cris. Qual que era a missão de Jesus? Fazer a vontade do Pai e não a dele. Pagar uma conta que era nossa. Uma que não seríamos capazes de pagar. E para que nós fomos criados? Essa aí vocês sabem. Glorificar o nome do Pai, fazer a vontade dele. O que nós fazemos? E como nós faremos isso? Nos parecendo cada vez mais com... Então tá fácil, né? Tendo a mesma atitude que teve Jesus, obediência. A gente precisa desconsiderar o que a gente acha de nós mesmos, porque nós temos uma imagem de nós mesmos. E nós, diante dos conselhos, diante da palavra, nós sempre ponderamos ali com a nossa cosmovisão corrompida, e a gente está sempre desobedecendo. Não é a mesma atitude de Cristo. Nós precisamos rejeitar o nosso ego, nos humilhar diante do Pai. Nós somos analisadores das ordens do Senhor. Nós analisamos todas elas, ponderamos todas elas. Nós lemos, nós ouvimos e decidimos obedecer ou não, sempre baseado na nossa cosmovisão mundana. Se nos trouxer algum benefício, se nos trouxer, não, essa aqui eu vou obedecer. Essa aqui está muito difícil. É estreito, Chitoco. Essa aqui é estreito. Não dá não. Edinho, abre para mim João, capítulo 4, versículo 34. Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Uma ordem foi desobedecida no Éden: faça a minha vontade. Filho, faça a minha vontade. Uma ordem foi obedecida na cruz: filho, faça a minha vontade. Com quem devemos nos parecer? Nós somos imitadores de quem? Nós somos imitadores de quem? Mais ou menos, né? Nós devemos ser imitadores de Cristo. Amém, mano Tony, é isso aí. Nós somos imitadores de quem? De Cristo ou de Adão? Qual tem sido a nossa comida? A comida do engano de pensar em si mesmo como Adão? Quando ele deixou de pensar na vontade do Pai, ele pecou. Foi enganado. Ou a comida verdadeira, que é fazer a vontade do Pai, nos parecendo com Cristo? Toda desobediência tem uma consequência. Toda desobediência. Não adianta. Às vezes a gente acha que não. A gente acha que não tem consequência. Jesus pagou uma conta que não era dele. Pagou pela nossa desobediência. E mesmo sabendo disso, nós insistimos em desobedecer. Nós insistimos em desobedecer. O pior que isso, nós nos sentimos confortáveis. Confortáveis em desobedecer, uma vez que a conta está paga já. Eu faço a minha vontade. Se der ruim, o que eu faço? Eu levo meus olhos para o monte. De onde virá o meu socorro? Mano, a gente é ruim. A gente é desobediente. E a palavra serve nesses momentos para nossa desobediência. Você vê o nível da nossa ruindade. Como nós somos desobedientes. A gente decora, hein? Eu levo meus olhos para o monte, para os montes, de onde virá meu socorro. O Senhor é meu refúgio e fortaleza. Talvez nós estejamos colhendo alguns frutos da desobediência. E ainda questionamos, por que isso, por que aquilo? Eu sou muito desobediente. Uma vez eu obedeci um amigo meu aí, nós abrimos até uma igreja.
aí a gente obedece. Esse tipo de conselho que vem de conta ao nosso coraçãozinho, a gente obedece. Agora, o conselho ou uma ordem do Senhor que confronta as nossas vontades, aí sem chance. Aí nós estamos vivendo aí as consequências dos nossos erros, da nossa desobediência. A gente fica questionando o Senhor, né? Por que isso, por que aquilo? Como cristãos, não cabe a nós analisar as ordens do Senhor, rejeitar o agir do Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo, nosso ajudador, consolador, conselheiro. Nós não damos ouvidos a Ele. Rejeitar o agir do Espírito Santo, questionar a vontade do Pai. O que cabe a nós apenas? Obedecer. Só cabe a nós obedecer. Não pode ficar perguntando, não pode ficar questionando, analisando, recebendo uma ordem do Senhor, recebendo um conselho acerca da palavra, sendo disciplinado pelos pastores, sendo disciplinado em todo o tempo, e ficarmos analisando. Ah, não serve para mim, isso não serve, eu não quero. É tempo de obedecer, sem questionar. Não pode parar de fazer pergunta e vamos obedecer. Amém, irmãos? Todos obedientes? Imitadores de Cristo? Amém. Em nome de Jesus. Amém, irmãos, bom dia. Boa tarde, né? Mas ninguém almoçou ainda, bom dia. É o que o tio Ké falou, que toda desobediência tem uma consequência, né? E quando o Dé colocou o tema para a gente preparar, a primeira pessoa que veio à mente, né, a palavra que veio para mim foi Jonas. Se puder abrir, Bruna, por favor, Jonas 1. Fala assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com essa ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se a Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão e se deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos tirar sorte para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Tiraram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? E o que povo você pertence? E ele respondeu: sou o hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Com isso ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: pega-me e joga-me ao mar,
e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Então eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixeis morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Então pegaram Jonas e lançaram ao mar, enfurecido, e esse se aquietou. E viram isso, os homens adoraram ao Senhor com temor, oferecendo sacrifício e fazendo-lhe votos. Então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficasse dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. Até aí. Então essa história é famosa, né? Parece até um conto de fada, assim. Tem muitas histórias, eu até estava conversando com o Leandro, da Dani. Muitas vezes a gente não leva a palavra de Deus a sério, porque parece um conto, mas é tudo verdade, tudo que aconteceu de fato. E como o tio Ké disse, toda desobediência tem uma consequência. E o Senhor tinha falado para Jonas e para Nínive pregar contra aquele povo. E ele desobedeceu ao Senhor, foi para Tarsis e teve toda essa consequência de ficar, de vir essa tempestade. E muitas vezes, e essa palavra falou comigo, muitas vezes como Jonas, a gente está dormindo e no meio à tempestade, a gente se acostuma até com a tempestade em nossas vidas, as tribulações, e a gente está dormindo e não obedecendo ao Senhor, né? E a consequência de Jonas foi ficar, preso 3 dias nesse peixe, até ele reconhecer, qual era a vontade do Senhor. E muitas vezes a gente fica preso em situações justamente por desobedecer à vontade do Senhor, né? Uma experiência que hoje eu posso testemunhar para os irmãos foi sobre minha desobediência com o Senhor na época que eu me casei. Eu e a Lid nos casamos e alugamos uma casa, enfim. Só que na época o dono da casa pediu a casa, e em vez da gente procurar outro lugar, a gente até procurou, mas o meu pai, como a maior das intenções dele, ofereceu um terreno para a gente construir. E na época, parecia aos meus olhos, uma bênção, enfim, eu ia economizar em aluguel e tudo mais. Só que a vontade do Senhor, na Bíblia fala, quando se unir a mulher, largar pai e mãe. E na época, eu regredi, voltei para morar com meus pais, teoricamente, eu construí a casa, enfim. E eu tive tantos problemas na hora da construção, passei várias frustrações com o pedreiro, o pedreiro chegou até a ser preso, perdi o carro, perdi a carta de habilitação, passei várias questões, que até compartilho com o meu primo que hoje está aqui, que eu falei para o Mateus, nossa, Mateus, o que eu passei de tribulação, na construção da minha primeira casa. E por quê? Porque foi desobediência, minha desobediência contra Deus. E eu sofri várias questões, não só com pedreiro e tudo mais. De repente, muitas coisas que eu não deveria ter passado, E hoje eu posso testemunhar, para os irmãos que quando eu passei, a ver que não era aquilo que Deus queria, Deus começou a abrir meus olhos e começou a preparar todas as coisas. E um testemunho seria isso, seria esse apartamento que Deus nos deu, Deus preparou todas as coisas para nós. Eu não tive problema nenhum assim de construção, até o empreiteiro, eu nem sei o nome dele, eu nunca nem falei com ele,
Eu deixei a chave com o meu primo, ele tocou do início ao fim, né? Eu queria honrar ele também. E Deus fez todas as coisas a partir do momento que eu resolvi obedecer a Deus, de seguir, né? Largar pai e mãe, e de me posicionar como um sacerdote, enfim. Então, muitas vezes a gente fica preso numa situação, tem as consequências e mesmo assim a gente não enxerga, né? Então, é como disse o tio Ké, toda desobediência tem uma consequência, que a gente possa despertar para qual situação que temos vivido dormindo, assim como Jonas, em meio à tempestade, temos que nos despertar a obedecer a palavra de Deus. Amém, irmãos? É isso. Eu tenho um temor muito grande, e nesses últimos tempos o Senhor tem me tomado. Eu tenho sido tomado por um sentimento de indignidade tão grande. Eu tenho me sentido indigno, porque é isso que eu sou. Eu tenho visto o Senhor de forma diferente. Sabe, existe uma proteção chamada amor que não me deixa morrer, ser consumido. Porque eu sou totalmente indigno da presença do Senhor. Tem um artista que eu gosto que chama Phil Keaggy. Fazia tempo que eu não escutava, essa semana eu estava escutando, até antes mesmo da gente ser chamado pelo pastor para levar uma palavra. E tem uma música dele que chama True Believers. E a tradução é verdadeiros crentes, ou crentes verdadeiros. E tem uma frase que fala que os verdadeiros crentes, nessa canção, eles andam sob a palavra do Senhor. Eles andam sobre cada palavra que Ele diz, porque Ele continua falando. E na verdade eu me sinto indigno porque eu não ando em cada palavra que Ele fala. Filipenses 2, no versículo 5 diz: tenham a mesma atitude demonstrada por Jesus Cristo. Sabe, irmãos? Na escola a gente aprende que o contrário de amor é ódio, né? Antônimos. E não é. O contrário do amor é desobediência. Porque se você for no versículo 3, um pouco antes disso, está assim, ó: não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude de Cristo. É isso. A atitude de Cristo vai muito mais do que morrer por nós, viver e morrer por nós, sabe? E ressuscitar. Vai muito mais além disso. Ele não era egoísta. Ele não tentava impressionar ninguém. Ele não precisava disso. Nós é que precisamos impressionar os outros. Ele era humilde. Ele considerava todos mais importantes do que ele. Senão, como pode Deus considerar tantos outros? Porque Ele não precisa de ninguém. Mas Ele considerou. Aí nós vamos para o 8 e fala: e humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. A verdade é que nós não queremos nos humilhar. A verdade é que nós não somos humildes. A verdade é que nós não consideramos o meu irmão mais importante do que eu. A verdade é que estamos muito longe da obediência de Cristo. E falar que queremos ser igual a Ele é importante. Mas sentir essa indignidade no coração por não conseguir é importante também, amados. Porque quando nós estamos adorando ao Senhor, e Ele vem com a sua presença poderosa, eu não sei vocês, mas às vezes eu tento me segurar, eu quero desfalecer, porque eu não sou digno disso, porque eu não sou obediente, porque se eu fosse obediente, nós não estaríamos aqui.
Ah, se fôssemos obedientes. Ah, se eu olhasse para o meu irmão com verdadeiro sentimento de que ele vale mais do que eu. Será que eu daria a minha vida por algum irmão? Talvez eu desse a minha vida pelas minhas filhas, pela minha esposa. Talvez. Porque a verdade é que quando a tribulação vem, nós nos acovardamos, nós nos amedrontamos, nós esquecemos de onde estamos. Eu não sei vocês, mas quando esse tema veio sobre obediência, para mim, eu não queria ser um mentiroso aqui. Eu não quero ser um mentiroso na minha vida. Cada vez que eu leio a palavra do Senhor, cada vez que o Senhor me dá uma canção nova, ou cada vez que eu escuto uma canção nova ou antiga que ela fala ao meu coração, eu sinto o quão amado eu sou e o quão indigno eu sou também. Eu queria ler esse mesmo texto na Bíblia Viva. Eu vou ler uma boa parte do capítulo. Existirá algo assim como cristãos que se animem uns aos outros? Vocês me amam bastante para quererem ajudar-me? Significa algo para vocês o fato de sermos irmãos no Senhor partilhando o mesmo Espírito? O coração de vocês está cheio de ternura e compaixão? Então façam-me verdadeiramente feliz, amando-se uns aos outros e concordando uns com os outros de todo o coração, trabalhando junto, com um só coração, uma só mente, um só propósito. Não sejam egoístas, não vivam para causar boa impressão aos outros. Sejam humildes, pensando nos outros como sendo melhores que vocês mesmos. Não pensem unicamente em seus próprios interesses, mas preocupem-se também com os outros e como eles estão fazendo. A atitude de vocês deve ser semelhante àquela que nos foi mostrada por Jesus Cristo, que embora Deus não exigiu tampouco se apegou a seus direitos como Deus, mas pôs de lado seu imenso poder e sua glória, ocultando-se sob a forma de escravo e tornando-se como os homens, e se humilhou ainda mais, obedecendo, chegando ao ponto de sofrer uma verdadeira morte de criminoso numa cruz. Contudo, foi por causa disso que Deus o elevou até as alturas do céu e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós temos que ser isso. Temos que ser a carta do Senhor nesse mundo, obedientes até a morte, se for preciso, para que as pessoas, ao olharem o seu povo obediente, declarem que o nome dele sobre todo nome e se dobrem diante deste nome. A obediência, ela tem que ser real e verdadeira. A obediência, ela é imediata. Eu não sei vocês, mas quando eu era criança, meu pai falava alguma coisa, eu obedecia na hora, por medo, por receio. Agora Deus nos convida a obedecer por amor. Como é bom você viver no amor, e que seja imediata a nossa obediência, que paramos de pensar o que vamos fazer para melhorar, e que nós melhoremos agora, a partir de agora. Verdadeiros crentes andam debaixo de cada palavra que Ele diz, e Ele tem falado conosco. Eu quero andar como alguém que anda num caminho, sobre as palavras que nos direcionam. Eu quero andar sobre essas palavras, neste caminho. E eu quero convidar vocês a andarmos juntos, em rumo ao amor. Ele que é a palavra eterna e que tem falado conosco. Obedeçamos em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Bom dia ainda. Quando o Dé lançou o desafio no grupo e depois o tema de obediência, para mim, o maior símbolo de obediência é Jesus.
E aí eu comecei a ler sobre Jesus e eu tenho uma curiosidade muito grande sobre a história de Jesus. Sempre que eu não pego para ler a Bíblia assim, vou ler a Bíblia, que não tem um tema, o que eu gosto de ler sobre Jesus. Sobre o tempo que Jesus viveu aqui na terra. Porque a Bíblia nos ensina, como nossos irmãos falaram, que nós temos que imitar a Jesus. Eu vou pedir para o Edinho abrir João 19, do 16 ao 18. Falar igual o Digão. Na NVI, por favor. Amém? Tá rápido, né, mano? Finalmente Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Então os soldados encarregaram-se de Jesus. Levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. Ali o crucificaram e com ele 2 outros, um de cada lado de Jesus. Amém? Irmãos, como eu falei, quando eu penso em obediência, eu penso no Jesus. Jesus sofreu na cruz, Jesus foi cuspido, morto, chicoteado, por pura obediência. Nós sabemos que se ele quisesse, ele não precisaria passar por aquilo. Com estralar de dedos, tudo mudaria. Mas por obediência à palavra, por obediência àquilo que eles tinham acordado, os 3, ele sofreu tudo isso e foi até o fim. E aí a primeira coisa que me indaga, que me deixa bem feliz da parte de Jesus, mas bem triste com nós. Jesus sofreu tanto, apanhou, morreu, foi crucificado e foi até o fim obedecendo. Muitas vezes nós até dizemos que queremos ser obedientes, mas o primeiro sinal de que as coisas vão ficar ruins para nós, por sermos obedientes, nós largamos aquilo que Jesus está pedindo para nós obedecermos. Nós não conseguimos ser obedientes na totalidade, pô. Nós não conseguimos ser obedientes de uma forma pura e verdadeira. Nós conseguimos obedecer até quando nos convém. Nós obedecemos até quando não fere o nosso ego ou até quando não fere o nosso status. A partir do momento que aquela obediência vai ferir aquilo que nós construímos como homens aqui na terra, nós deixamos de obedecer. Jesus foi humilhado. Um Deus que ali estava 100% como homem, mas se submeteu à humilhação por obediência e foi até o fim. E nós, irmãos, por pouco, nós deixamos de obedecer. A palavra do Senhor nos ensina que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. A nossa realidade é amarmos qualquer outra coisa acima de Deus e amarmos a nós mesmos todas as horas, só a nós mesmos. Nós não conseguimos ser obedientes de uma forma plena. Nós distorcemos a palavra para que ela caiba dentro de nós. Nós não mudamos a nossa vida para que a nossa vida se encaixe na palavra de Deus. E aí, como sempre, Deus falou comigo através do futebol. Em várias situações, o treinador tem que mexer no time. Ou ele mexe trocando a peça, ou ele pode mexer taticamente, Gleicinho, sem trocar o jogador, mas trocando a função dele dentro do jogo. E o que Deus falou comigo nessa manhã é que Ele está mudando o nosso time taticamente, sem trocar peça nenhuma, mas Ele está mudando as nossas posições dentro de campo. Eu sempre gostei de jogar no ataque, né? Só que quando eu subi profissional, parei de fazer gol, aí o treinador começou a colocar na lateral. E eu não gostava, mas eu obedecia, porque eu sabia que se eu não obedecesse, eu estaria fora. E aí a gente aqui, Deus pede para nós mudar algumas coisas, nós não mudamos. Porque nós colocamos o quê? Vou olhar para o monte, não adivinhar o meu socorro. Jesus não vai me tirar do time. Então eu vou continuar aqui jogando taticamente errado, mas vou continuar do time, porque nós temos maior sorte que o treinador é Jesus. Só que nessa manhã Deus quer nos levar para um lugar diferente, para uma obediência plena, perpétua da palavra do Senhor. Uma obediência taticamente que seja irrepudiável, sabe? Que nós possamos nos encaixar na mudança tática que Deus está fazendo em nosso meio. E que nós possamos ser embaixadores disso aqui na terra.
Que as pessoas que nos viram um tempo atrás, quando nos veem novamente, não vão nem conhecer. Que elas possam falar assim: mas você não era atacante? Virou lateral? Jesus mudou minha posição. E por obediência a Ele, eu vou vestir essa camisa e dar o meu melhor. Amém, irmãos? Que Deus possa estar conosco e ter isso embutido dentro dos nossos corações. Amém. Paz do Senhor, bom dia. Não preciso nem falar mais nada, né? A palavra que está gritando no meu coração desde ontem, quando falam de obediência, quando eu comecei a meditar, é somente uma: amor. Se nós amássemos Deus realmente como Ele nos ama, se nós seguíssemos a referencial que é Cristo, a nossa referência é Cristo, a nossa referência de amor nessa terra é Cristo, não é nada menor, é nada maior, é somente Cristo, o Alfa e o Ômega. Se nós fizéssemos isso realmente, nós obedeceríamos por prazer, no automático, nós faríamos com amor. Mesmo que doesse a nossa carne, nós faríamos tudo por Ele, porque nós amamos a Deus acima de todas as coisas. Mas infelizmente, essa não é nossa realidade. Nós amamos mais as coisas do que a Deus. Nós amamos mais o nosso prazer, nossa carne do que a Deus. Nós preferimos fazer a nossa vontade. Nós amamos o próximo até a página 2. A partir dali não, se ele fizer isso, eu não vou fazer isso. Nós temos um referencial. Se nós lemos lá em Filipenses, fala que nosso referencial é Cristo. Nós temos que olhar para Cristo e agir como Cristo faria. Nós temos que nos amar a Deus a tal maneira, que nós aceitaremos a morte de cruz, porque nós amamos a Deus. E se eu amo a Deus, automaticamente eu amo ao próximo. Aí fica fácil obedecer. Mas na verdade, como eu disse, nós não amamos. Eu não amo a Cristo de uma maneira tão forte que eu obedeço em totalidade. Já foi lido em Filipenses, mas eu quero ler em Mateus 26, a partir do 36, por favor, Bruna. Então Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani. E ele pediu uma coisa para eles: sentem aqui enquanto eu vou ali orar. Próximo. Levando consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Deus estava pedindo para nós, para os discípulos, ficarem e vigiar, porque o momento era esse, era o momento de vigiar, de oração, de busca. Por favor, o outro. Indo um pouco mais adiante, ele orou, postou seu rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Ali o lado humano de Cristo estava se manifestando, sim, ele estava sabendo o que queria passar. A carne dele estava se começando a se condoer e falando: vai ser difícil, eu vou sofrer, eu vou soprar cuspidas na cara, eu vou ser achangalhado, eu vou ser apontado, eu vou ser crucificado. Mas ele lembrou de uma coisa: eu amo a Deus a mais do que tudo, eu amo meus filhos a mais do que tudo. Então que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Cristo tinha plena ciência disso, que por mais que a carne deles doesse, ele amava mais a Deus acima de tudo. Ele amava mais a mim e a você, meu irmão. Ele sabia de tudo, ele vivia em amor. Pode continuar. E ele voltou e encontrou seus discípulos vigiando e orando. Ele os encontrou dormindo. Caminho somente até aí. Igreja, se Cristo voltasse hoje, Ele nos encontraria dormindo. Ele nos encontraria dormindo, em vez de orar e vigiar com Ele. Em vez de obedecer, nós estamos dormindo.
Nós estamos satisfazendo a nossa carne. Eu estou cansado, Senhor, eu caminhei. Eu estou cansado, Senhor, eu não vou orar esta tarde. Eu estou cansado, Senhor, eu vou dormir. Vai lá e faz você. Somos tão egoístas. Mas, amor, a verdade é somente uma. Nós não amamos a Deus ainda o suficiente. Nós temos uma paixão de adolescente. Estamos apenas com uma paixonite. Quando o que Ele nos pede é amor. Amor sacrificial. Um amor verdadeiro. Então, se nós temos que orar com obediência, falar de obediência, eu tenho grandes referenciais na Bíblia, sim, tenho. Mas o maior de todos é Jesus. Porque Ele sim vivia em amor. Ele sim viveu em amor. Ele sim nos ama até hoje, a ponto que Ele está descansando agora. Não, Ele está à destra de Deus intercedendo por mim e por você, porque Ele nos ama em verdade. E nós não somos capazes de amá-lo em verdade. E se eu não amo em verdade, eu não obedeço. Então, resumindo a minha parte, é isso, igreja. Eu ainda sou um discípulo dorminhoco. Deus está me dando uma ordem e eu não estou obedecendo. E eu cheguei numa dura resposta. Eu ainda não amo a Deus o suficiente. Nós ainda não amamos a Deus o suficiente. Só resumindo esses 6 minutos, porque eu quero ser obediente ao meu pastor. Eu tenho 6 minutos. Ele colocou no grupo. Vamos amar a Deus. Vamos amar a Deus. Como eu faço isso? Olhando para Jesus Cristo e deixando que Ele seja o meu único e verdadeiro referencial. Nada menos, nada mais do que Jesus. Amém? Aplauda o Senhor, irmãos. Aplauda o Senhor. Eu vou encerrar. Acho que já teve bastante base aqui, bíblica. Essa é o corpo masculino da liderança da nossa igreja. Possamos ser obedientes à palavra. Quero perguntar aqui, quem já decorou o credo? Levanta a mão quem já decorou o credo. A maioria, quase 90% da nossa comunidade decorou o credo. E o credo diz assim: creio Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho. Parou por aqui. Esses dias a Cris questionou, irmãos, as crianças em casa, o que é ser Senhor. Você já explicou isso para o seu filho? Para sua filha? Ou para você? Você sabe quando diz que Jesus Cristo é o nosso Senhor? Que poderoso que é isso, irmãos. O que é ser Senhor da sua vida? Como nós aprendemos a primeira lição do catecismo, qual que é? Quem lembra? Então acho que não é a primeira então. Isso é a primeira, tá certo. Que nós pertencemos. Quando fala de Senhor, quer dizer que você não é dono. Você tem um dono. Me ajuda. Eu quero encerrar rapidinho. Você não é dono, você pertence ao Senhor. Ele é o Senhor da sua vida. E como o Gleice começou aqui pregando, ele disse que nós precisamos, foi o Chitoco que trouxe o significado de obediência, que obedecer é estar submisso, é obedecer a alguém que te manda. E que se ele manda, fechou, acabou. Quero só ler 2 versículos, porque eu vou contar uma história que aconteceu ontem em casa e acabou. Glória a Deus eu quero que vocês vão voltar aqui, nós vamos encerrar orando com a liderança. Já foi lido aqui, o mano Fabrício leu, mas eu quero ler de novo. Lucas 6,46, na RA. Por que me chama Senhor? Diga aí, por que chama Senhor?
Comigo, por quê? Por que você chama Senhor de Senhor? Por quê? Por que você chama Jesus do seu Senhor? Por quê? Se você não faz o que eu mando. Então a pergunta é: o Senhor é o Senhor da sua vida? Sim ou não? Ele é o Senhor da sua vida? Porque se você não faz o que manda. 47, Bruna. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem se é semelhante. Irmãos, e nós falamos que nós temos que ser semelhante a que obedeceu até a morte. Mas aqui ele fala de dois fundamentos. Um homem que cava. E a Cris iniciou o culto aqui, irmãos, falando sobre o quê? Doutrina. Doutrina é alicerce. Se você faz o que o Senhor manda, você vai inculcar a sua vida com a palavra. Então só dá para obedecer se nós mudarmos a mente. Se não mudar a mente, não dá, irmãos, para obedecer, porque nós precisamos ter alicerces firmes, que é a palavra de Deus. Só ela, como diz o Salmo 1, pode fazer você ser uma árvore frutífera junto ao ribeiro de águas. Eu quero encerrar aqui, eu falei que não ia falar muito. Ontem aconteceu uma coisa muito legal em casa que serviu como uma lição. Cadê o Azaf? A gente precisa contar as histórias das nossas vidas. O Azaf ganhou um brinquedo recentemente de montar. Né, amor? E o brinquedo dele tem quantas peças, Pezinho? 1000 peças. É um Lego de 1000 peças. É um Lego já para adolescente jovem. Ele queria muito montar um Lego, irmãos. Aí ele falou assim: se você me dá, eu monto. Desafiou. Falou: eu aceito o desafio de montar. Tudo para tirar ele do videogame, irmãos. Nós nos esforçamos e fomos lá, compramos um Lego pro meu filho. Lego lindo, irmãos, é muito louco. É muito legal o Lego. A engenharia, né? Engenharia, pura engenharia ali. É verdade. Engenheiro não pode ser chamado de arquiteto e arquiteto não gosta de ser chamado de engenheiro. Perdão. Arquiteto. É verdade isso? Mais ou menos. E aí nós compramos e demos a ele, irmãos. Pensa no desafio com que é ruim, difícil. É difícil, Pezinho? E aí ele chamou o primo para ajudar. O Nicolas foi para lá ontem para ajudar ele a montar o Lego, porque é um desafio grande, ele precisava de ajuda. É uma empreitada mesmo. Me ajuda, Nicolas. Aí juntou ele, a nega, deu briga lá em casa, a neguinha com ele, né, nega? Teve que entrar a mãe para ajudar. Foi, mas serviu para a vida, irmãos. Enfim, Azaf falou: eu vou parar de montar. Chega, ele ficou nervoso. Pezinho, eu preciso contar essa história. E ele foi pro quarto, largou o Nicolas montando sozinho com a Cris, porque a Cris queria que ele voltasse, porque a nega encostou lá no negócio e aí desmontou o negócio. Aí eu falei: Pezinho, a nega foi Deus na sua vida. Porque na nossa vida, irmãos, é tudo mole? Acontecem alguns imprevistos? Sempre tem uma neguinha no caminho. E nós estamos nessa construção de montar o nosso Lego. Mas acontece imprevisto e parece que não vai. E nós ameaçamos o quê? E eu deixei... O Senhor te deu todas as peças, aleluia. E o manual. Quantas páginas tem o manual? Fala aí, vocês lembram? Não lembra? Tem mais de 160 páginas de manual, folha a folha, que você tem que montar, item por item. Se olhar direito, monta. Enfim, o Azaf foi pro quarto. Nós temos 66 livros, aleluia. Irmãos, e o Azaf foi pro quarto nervoso, disse que não queria montar mais. Aí eu deixei ele ir, ficou lá. Aí eu fui lá no quarto, falei: vamos conversar. Irmãos, eu fui categórico e firme com ele. Eu falei assim: toda vez que acontecer alguma coisa na vida, é assim que você vai reagir?
Toda vez que você tiver um desafio grande, que você vê que você não vai conseguir, você vai desistir? É. Aí eu olhei bem pra ele assim, ele falou, mas eu não quero. Ele firme, eu não quero montar mais. Falei assim, primeiro, duas coisas que você precisa analisar, Pezinho. Fica pra vida dele, ele vai, 2 vezes esse ensino. E pra você também. O Nicolas tá aí. Ele vai montar no seu lugar. E depois ele vai falar, eu montei o Lego do Asaf. Entrei na mente dele nessa, irmãos. E aí ele vai falar para os seus amigos que ele foi para sua casa para montar o seu Lego porque você desistiu. E segundo, agora eu vou agir como um pai aqui. Você vai me obedecer. Você vai voltar lá e montar esse Lego. Eu falei desse jeito. Ele falou, papai, eu não quero. Mas eu não quero saber que você não quer. Você vai lá e vai montar e pronto. Enxuga essa lágrima, lava esse rosto e monta esse Lego. E ele, com muita resistência, irmãos, porque nós somos assim, igreja. Ele enxugou a lágrima, ele lavou o rosto, se recompôs, menino, se recompõe aí. Foi lá, chegou de fininho, foi catando as peças e montou, e ele passou o desafio de onde ele estava. Ele não conseguiu terminar ainda, porque é grande o desafio, irmãos. É grande o nosso desafio. Mas é um dia de cada vez, né, homens de verdade? Um dia de cada vez. Nós estamos no 23º, 24º dia. 21º dia. Mas nós vamos em frente. Montando o nosso Lego. Para a glória de Deus. E quando alguém quiser desistir, o que nós vamos fazer? Obedeça, levanta, enxuga essa lágrima e monta esse Lego. Em nome de Jesus. Vem pra cá a liderança. Quem tá aqui já pode continuar. Eu quero orar e depois nós... Dá pra cantar, abrir mão da sua glória? Vem cá, liderança, vamos orar. Fique em pé, igreja. Aleluia. Alguns líderes passaram de 6 minutos, como eu também. Mas eu precisava dar um... É tempo de mudança. Às vezes, como disse aqui o profeta Nata, evangelista Natinha, talvez o Senhor está te mudando de posição. Mas é para o time crescer. Chega de a mulher ficar na frente. Chega da mulher das diretrizes da casa. É nossa vez. É nossa vez. Amém? Então, mudança de posição. Mudança de posicionamento. Deus, aqui está a liderança da tua igreja, Pai. A tua palavra diz que o Senhor é o cabeça da igreja. E o Senhor exemplificou que o homem é o cabeça do lar. Que nós possamos ser como Cristo, que se humilhou, se entregou e serviu, porque o homem serve a casa. O homem é o que faz todas as coisas. O homem é o que chama a responsabilidade. O homem é o que faz. E que nós possamos tomar esse lugar a qual o Senhor, desde a fundação do mundo, disse: o homem deixará seu pai e sua mãe, iniciar a sua esposa, e eles dois serão uma só carne. Que possamos ser assim como igreja, como liderança, como pastor, como líder. Não deixar, não procrastinar, não andar no automático, obedecer, nos sacrificar, porque nós não somos dignos, necessitamos do Espírito Santo em nossas vidas. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos porque nós falhamos, porque olhamos para a dificuldade, porque vemos o tamanho do quebra-cabeça, Deus, e nós queremos, Pai, desistir. Que o Senhor nos encoraje, que o Teu Espírito Santo possa nos dar agora uma chamada de atenção, e que nós possamos nos posicionar para a Tua glória, abrindo mão de quem somos, abrindo mão das nossas razões, abrindo mão, Pai, do nosso direito, para ser como o Senhor foi, tendo o mesmo exemplo que o Senhor deu.
olhando firmemente para o Senhor e ter iluminação nas nossas vidas, vivendo metanoia na maturidade e na lealdade com tua palavra e um com os outros. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome. Louvemos ao Senhor. Abriu mão da sua